Olá, eu me chamo Rômulo Otávio, estou no primeiro período de Educação Física na UFLA e hoje eu vou gravar uma vídeo resenha do grupo 8 sobre o livro Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil, do autor José Wisnik. Primeiro então, quero começar falando do autor. O nome dele é José Miguel Soares Wisnik. Ele é um músico, compositor e ensaísta brasileiro e ele dá aula na USP, na Universidade de São Paulo. Certo? Eu estou acompanhando aqui do lado algumas anotações importantes que eu fiz, que eu acho que vale a pena mencionar, e as partes que mais, para mim, se destacam no livro, assim, tendo meu relato em uma resenha, certo? E como é dividido o livro, então? O livro são divididos em 4 capítulos, certo? O primeiro capítulo tendo em vista a visão do autor em questão de como o futebol é visto, sabe, o que o futebol aborda além do jogo em si, que é exatamente quando ele diz, parafraseando o livro, ele fala: quem vive o futebol não está interessado em ler mais do que notícias em jornais, e é a mais pura verdade. Eu mesmo digo por experiência própria que eu não vivencio tanto o futebol quanto é destacado nesse livro. Eu também gostei da questão desse livro, como que ele chega a abordar, porque como eu não sou tão fanático assim pro futebol, quando eu peguei esse livro, esse tema, eu fiquei receoso de falar sobre ele, só que o livro vai muito além do jogo em si. Ele pega todos os aspectos, pega todos os parâmetros, como é a mercantilização, como que é a economia por volta do futebol, e isso me fez gostar bastante, e vou tentar passar o sentimento que eu tive lendo em forma de resenha nesse vídeo. Tal qual, nos primeiros parâmetros, ele faz uma comparação do futebol com a prosa e a poesia, falando que o futebol de prosa talvez seja um futebol ligado à Europa, um futebol mais certinho, um futebol métrico, que é assim como uma prosa escrita. Diferentemente do Brasil, que seria uma poesia, uma coisa sem métrica, uma coisa mais divertida, que é como assim o futebol do Brasil, que é aquela questão dos dribles, dos passes, assim, dos corredores vazios, onde encaixam bolas, e ele faz essa primeira comparação que me chamou muita atenção e me fez ver que o livro não é só isso mesmo de ser o jogo futebol, mas sim o que está por trás dele. Nessa questão do que o futebol traz por trás dele, a gente não pode deixar de lembrar sobre o quão manipulante e o quão alienante pode ser o futebol. Em todo o livro, o autor, esse livro é um livro bem crítico e analista, sem dúvidas. O autor a todo tempo ele tenta mostrar o quanto que a gente pode ser manipulado e alienado por uma coisa, sabe? Contudo, o futebol pode ser uma coisa extremamente autêntica e que faz tanta gente ser tão apaixonada assim pelo esporte, deixando esse lado da manipulação, da alienação toda que o futebol traz, por trás disso tudo trazendo uma questão de sentimental para quem torce para um time. Ainda nessa primeira parte do livro, o autor tenta apontar alguns lados do futebol, que é a questão da mercantilização empresarial que acontece hoje em dia, que é basicamente a manipulação publicitária e os efeitos de espetáculos que são feitos no futebol hoje em dia. O que me fez lembrar muito do livro Sociedade do Espetáculo, para quem já leu ou quem não leu, eu recomendo muito. Ele me fez me lembrar muito desse livro pela questão de como o futebol hoje em dia não é mais só uma questão de jogar bola, jogar o esporte, mas sim todo o poder que um estádio, se você chega, você se sente tão pequeno no meio daquele estádio, é toda aquela sociedade que a gente tem realmente do espetáculo ali, sabe? Isso me fez essa comparação bem interessante e eu fiquei assim pensando nisso um tempo. Mas trazendo essa parte da mercantilização, o que acontece? O autor fala sobre a questão de como os Estados Unidos e a Ásia são mini potências, certo? E a Europa e o Brasil é como se fossem superpotências, só que contradição, né? Falar que o Brasil é uma superpotência, mas seria na questão de contratação de jogadores, que aqui no Brasil tem tantos nomes, né? Tal qual eu já vou engaixar nessa parte, que ele fala sobre Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, que são grandes nomes, que são conhecidos lá fora, né? Mas claro que foram exportados do Brasil. E isso demonstra mais uma fragilidade do Brasil economicamente de manter seus jogadores aqui,
ver como é que é no Brasil, que eles sabem, os jogadores sabem que aqui não vão ter um futuro e eles vão lá para fora. E isso fala mais sobre como o Brasil é frágil do que como nossos jogadores são fortes. E sobre essa questão de falar sobre os jogadores, a gente entra também lembrando no Brasil o quão é tradicional o futebol, o porquê a gente é conhecido como país do futebol. Desde pequeno, a gente pode ter tem vários conhecidos, e a questão do quanto um time do coração do pai é passado de pai para filho. É uma coisa de geração, é como se fosse um ritual que a gente tem no Brasil. O time que seu pai torcia, você vai torcer, entendeu? É uma questão de, como falar, é uma tradição no Brasil, basicamente, o time que você vai torcer. Muitas famílias seguem isso até hoje. E então começa o segundo capítulo do livro, que vem falar sobre a invenção do futebol, muito antes de ter todo esse padrão mercantil que tem hoje em dia, que começou num esporte chamado solé, lá na França, que era basicamente uma bola feita de qualquer coisa mesmo. O livro até cita que era feita de couro, ou era feito de farinha, era feito de farelo de algum grão, era feito até propriamente do grão, mas em forma de bola. E essa bola era soltada no campo, independente de onde fosse, independente de gramado, sem grama, quadrangular a quadra, em qualquer lugar, e o número de pessoas era ilimitado e eles corriam atrás dessa bola com função só de chutar ela para qualquer canto. Até que começou uma certa esportivização da solé, que se transformou no futebol, que é basicamente quando começou na Inglaterra essa esportivização, que começou a ter árbitros, começou a ter uniforme, começou a ter regras, saber que o futebol é num campo, e assim foi se desenvolvendo como é que foi essa invenção do futebol. E como teve esse início na Inglaterra, pode se lembrar também, e é citado no livro, e é falado que é o seguinte: o futebol era como se fosse a religião do proletariado, porque é exatamente o que eu penso, o que a gente vive hoje em dia, o quão chega a ser alienante pra gente o futebol, sabe? O quão pode ser manipulador ao ponto de você esquecer todos os seus problemas quando você está assistindo um jogo, quando você está em frente à TV assistindo um jogo com seus amigos. E é basicamente isso que a gente sofre até hoje, né? Sofre até hoje por causa dessa manipulação que o futebol traz, que é o maior esporte do mundo, sem dúvida. Continuando nessa questão da invenção do futebol, com o passar do tempo, que foi criando essas regras, criando tudo, começou a mercantilização intensiva dentro do futebol. Quando se tocaram que aquilo seria uma máquina de dinheiro, que até nos tempos atuais é uma máquina de fazer dinheiro mutuamente, começou essa coisa agressiva de jogador, de idolatrar times. E quando eu entro nessa questão já de idolatrar times, eu não posso me deixar relembrar na parte do livro em que ele fala sobre a questão de torcidas organizadas que existem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu não sou tão adepto assim, eu tive que procurar. E é basicamente uma divisão totêmica que a gente tem. Como que eu posso explicar isso? É como se fosse cada torcida organizada tivesse um clã, e cada clã se confrontam em si numa questão de agressividade. É lógico que tem as torcidas organizadas que vão realmente para torcer. Contudo, a gente sabe que nem sempre é assim, ainda mais se falando de Brasil. A gente sabe que tem muitas brigas dentro do estádio, e é esse fato do que o futebol trouxe, essa agressividade desnecessária, esse fanatismo. E tem até outra questão que é citada sobre São Paulo, que é como se fosse, quem torce para São Paulo é como se fosse os playboys, quem torce para o Palmeiras é a classe média, quem torce para o Corinthians são a classe pobre, quem torce por Santos são os delinquentes. Você vê como é que é uma questão de divisão social que a gente vive até hoje isso, por causa do futebol, por questão de quem torce para qual time é classificado como se fosse numa pirâmide realmente, faz lembrar totalmente das aulas de história que a gente via burguesia, religião e
classe operária, e faz-me lembrar muito disso, que parece que o futebol se tornou uma pirâmide de o time mais burguês é o time dos playboys. E nisso, pode-se dizer no Brasil que tipo, a questão da torcida organizada no livro é citado, que é como se fosse um esporte radical dos pobres, para você ter noção. E é essa a visão que o autor teve, e eu também imagino que sim, seria aquele momento de descontar toda a raiva que o Estado faz, descontar tudo, sabe? Aquela questão que não aguenta mais, e eu acho muito interessante isso. Contudo, é nessa soma de todas essas imperfeições que eu falei, dessa agressividade, mercantilização, toda essa alienação, que traz o futebol um caráter único e imprevisível, de que nem sempre o melhor time vai ganhar uma partida. Que o mais importante, apesar de tudo isso que eu tô falando, o importante sempre esses times vão ser ganhar e trazer aquele sentimento para quem torce. Aquele sentimento de felicidade, aquele sentimento de a pessoa esquece que está sendo alienada ali em frente a um campo. E é nessas imperfeições que o futebol traz toda a sua perfeição. E é isso. Essa foi a primeira parte da resenha em vídeo sobre o livro Veneno, Remédio, Futebol e Brasil, e ela continua agora. Bom dia, Márcio. Bom dia, turma. Meu nome é Risa e eu vou estar dando continuidade ao segundo capítulo do livro Veneno e Remédio. A criação do futebol e do rugby foi uma manobra técnica e social anti-soldo que resultou da assimilação, transformação e ajustamento daquilo que sobrou dos jogos populares. Pode ser explicado por, pelo menos, esses três resultados citados acima. Nos primórdios do esporte, quando a modalidade estava longe de ser o que é atualmente, nessa época o esporte que antes era praticado sem regras claras passa a ganhar diretrizes para que pudesse ser praticado pelos jovens ingleses. Com essas novas regras, a atividade física passou a se diferenciar das demais, sendo vista então como moderna, enquanto as outras eram as primitivas. Em segundo momento, algumas seleções apresentaram uma forma de jogar coletivamente diferente, que até então não tinha sido vista. Esse modelo de jogo passou a ser associado ao moderno, uma maneira coletiva de organização, na qual os atletas se movimentavam intensamente em marcar e atacar com vigor. O futebol se modernizou pela terceira vez, começando na década de 1980 na Europa e 1990 no Brasil. Essa época acontece o chamado processo de espetacularização da modalidade. A mudança no estilo do jogo também é uma diferença entre o futebol antigo e o atual. O tradicional, então, é conhecido como feio, aquele jogo de qualquer maneira. Já o moderno é um jogo de espetáculo, das jogadas bonitas, dribles, gols dignos de pintura. Esse modelo enche os olhos dos torcedores e comparando com as práticas antigas, o jogo teve a necessidade de ser modificado, para que assim pudesse ser controlável e contabilizável, arbitrado por um sistema de regras sublimados na sua violência. O futebol moderno realiza, assim, uma verdadeira quadratura do círculo em relação às antigas práticas meio lúdicas, meio religiosas e meio violentas e sociabilizantes. Em vez de um número incontável e desigual de jogadores, temos 11 de cada lado. Em vez de um campo, brejos, pântanos e aldeia, um campo retangular e a parte do mundo comum, cercada de plateia. Em vez de participantes feridos e ocasionalmente mortos no duelo, esportistas protegidos por regras que regulamentam idealmente o corpo a corpo. Em vez de uma festa cheia de desperdício até o esgotamento das energias, um tempo regulamentar a ser esgotado. Diferente dos demais esportes que são praticados sobre terrenos pavimentados e geralmente cobertos, o futebol se joga ao ar livre, sobre a terra e sobre a grama. Isso não acontece por acaso. Há uma relação peculiar entre o mundo, a cidade e o campo, onde a Revolução Industrial teve grandes influências
transformadoras. Então, com a regulamentação do futebol, foram estabelecidos alguns limites em relação ao corpo para que o adversário mantesse sua integridade física preservada e a eliminação de qualquer instrumento adicional de contundência dentro do campo. A prática do soule era normal no século XIII e XIV, nos séculos XIII e XIV. Portanto, era comum os jogadores portarem punhais para causar ferimentos nos seus adversários ou até mesmo agressões para resolver questões antigas. Muitos saíam até sem vida após o término da partida. No futebol atual, as equipes estão sujeitas ao contato físico, mas tem como objetivo os pontos ganhos e perdidos e o saldo de gols. O futebol faz rolar a roda da fortuna, a roleta que lança os jogadores num campo de aprovação. A trilogia de documentários em vídeo, O Futebol, de Arthur Fontes e João Moreira Salles, surpreende 3 momentos distintos desse giro. Os garotos que tentam a sorte num time profissional, os jogadores já profissionais, cujo destino e cuja dimensão ainda é uma incógnita, e o ex-craque. Temos como, por exemplo, Paulo César Caju. Vive de seu passado glorioso, mas ambíguo entre a inclusão e a exclusão. Celebridade e preconceito. Uma novidade chega no futebol em 1881, a implantação da arbitragem e em 1888, com a presença de um juiz em campo atuando. A figura do árbitro incluindo no campo e excluindo da disputa, regulando as ações e o tempo. Ele é um intérprete que deve resolver com sabedoria as intenções em tempo real. Luiz Sérgio Coelho de Sampaio vai contra a afirmação de que o futebol não tem lógica e nos apresenta um artigo, Lógicas do Futebol, onde implica as 4 lógicas do futebol. Em primeiro lugar, a lógica clássica, baseada no princípio do terceiro excluído, que consiste em que uma coisa é ou não é. Por exemplo, é infração ou não é infração, foi gol ou não foi gol, não existe um meio termo. Em segundo lugar, a lógica transcendental, onde as regras e o árbitro estão acima dos acontecimentos, mas o que interessa é a disputa dos acontecimentos, ou seja, o jogo. E em terceiro lugar, a lógica da dialética, são as argumentações, conversas entre os jogadores e árbitro, que pretende chegar à verdade através de contraposição e reconciliação de contradições. Em quarto lugar, a lógica da diferença, que ocorre por acaso e pode mudar o rumo do jogo, a seu favor ou contra, acarretando na imprevisibilidade dos resultados. Já em meados da década de 70, Cláudio Coutinho, já inserido na comissão técnica da seleção, foi o responsável por trazer e introduzir a preparação física, além dos treinamentos específicos de defesa. Com o nível dos jogadores chegando a um nível superior já, o futebol ganhou um reconhecimento por diversos lugares, chegando em grandes empresas e marcas que se interessaram em investir. Daí em diante, a base das conquistas e expansão do futebol tem sido promovida através dessas empresas, que vem se fazendo mais e mais presente dentro desse âmbito. O mercantilismo se instalou a partir disso, e assim foram submetidos à lógica do mercado. Os jogadores transformam-se em mercadorias, os torcedores em consumidores, o jogo em um ativo financeiro e o futebol é visto como um grande negócio. O futebol moderno afeta principalmente a vida dos treinadores a partir do desempenho e do estilo de jogo dos jogadores. Para ter uma atuação destacada entre os modernos, não só a equipe deve ser uma equipe excelente, mas o treinador também precisa estar preparado para cumprir essa função. Bom dia, Márcio. Bom dia, turma. Meu nome é Renato e eu vou dar continuidade à vídeo-resenha. Bom, ainda no terceiro capítulo, o autor
se relacionando à Copa de 1938 ainda, ele menciona algumas teses de Gilberto Freire sobre o futebol brasileiro em relação ao europeu. Disse um futebol europeu reto e anguloso, totalmente planejado taticamente, que, quando praticado pelos brasileiros, ele ganhava contornos sinuosos e curvilíneos, que arredondam e adoçam o jogo. Também faz referência à capoeira em relação à movimentação dos jogadores e como esses se manifestavam dentro do campo, a partir disso sendo caracterizados como bailarinos da bola. É interessante perceber o quão o futebol brasileiro foi criando forma a partir das próprias características. Porém, o lado preconceituoso e racista atrapalha nessa formação por um tempo. A partir daqui, o Sneak toma como base a inserção do negro e mulato no futebol. Menciona mais um autor, Mário Filho, com o seu livro O Negro no Futebol Brasileiro, que aborda o processo de inclusão de tais desde a década de 20, contrapondo o excludente futebol de elite da época. No livro é citado Leônidas da Silva, o primeiro craque a romper as barreiras de exclusão. No entanto, mesmo sendo um artilheiro vitorioso e um homem celebrizado, ainda havia aqueles que contestavam e o criticavam por sua cor. Como dito, o futebol chega ao Brasil somente para a elite, seguindo o padrão europeizado que, inclusive, a plateia era constituída também apenas pela elite. Nessa posição, o autor ressalta o racismo e a exclusão dentro da sociedade. O Sneak cita dois importantes escritores que no início do futebol no Brasil foram os maiores críticos do esporte em si, Lima Barreto e Machado de Assis. Ambos diziam que o esporte era um meio de introduzir a grosseria e a brutalidade na sociedade. Lima Barreto ainda afirmava que tal jogo de pontapés ainda era responsável por uma redução da atividade intelectual do indivíduo. O autor destaca a crítica de Lima Barreto quanto ao caráter segregador do esporte, que se disseminou pela sociedade, como se o país estivesse regredindo em relação à escravidão que a abolição teria extinguido. Contornando a situação, a população começa a popularizar o futebol. Times como Flamengo e Corinthians surgem, a partir de movimentos inclusivos de negros e mulatos no futebol brasileiro. O autor ainda caracteriza esses movimentos como meio de desordem entre a população. Contudo, é a partir daí que o futebol começa a ganhar grande espaço em todas as classes da sociedade. Em um subcapítulo, o Sneak dá uma atenção especial a um jogador, Marcos de Mendonça, o goleiro que era figura emblemática do amadorismo elitista até o início oficial do profissionalismo no Brasil. Além de esportista, Marcos se formou em engenharia e tinha traços de historiador, mas em especial ele fazia parte de um auxílio técnico nos treinos do time. Ele, por sua vez, não só representou o futebol da época, como também apresentou um novo estilo de jogo baseado no então conhecido bilhar e também no golfe, em que ele observava e assemelhava os ângulos do jogo e os movimentos dos jogadores. Punha sua lógica científica aplicada ao futebol com uma visão astuta sobre os lances do jogo. E é nele que Marcos Filho se baseou para escrever o já citado livro O Negro no Futebol Brasileiro. Com a intensa popularização do futebol no país, as pessoas começaram a marcar encontros para a prática do esporte informal, por meio de peladas e jogos clandestinos, em vários tipos de campos e lugares adversos. É válido observar a criatividade e a exoneração de campos padrão que eram criados no objetivo do jogo e do lazer. Após o período de popularização de Marcos de Mendonça pelo futebol informal, era hora de avançar e dar mais um passo. O ícone brasileiro então passa a ser Arthur Friedrich, já com o profissionalismo apresentado. Arthur estreou em um jogo na França e, através desse jogo, foi muito cobiçado pelos jornais locais. Todavia, a fama se contrariava com as críticas, por seu individualismo e falta de disciplina tática, em relação ao futebol nacional europeu. Grande parte dessas críticas eram de cunho racista e preconceituoso, que era associado ao estilo de jogo de Arthur. Voltado ao Brasil, o autor evidencia o início do jornalismo esportivo, mais uma vez apresentado por Mário Filho, e, como se esperado, o escritor buscava sempre exaltar e expor os ganhos do futebol negro e mulato. Sendo assim, a grande influência para a inserção dos negros no futebol, pouco tempo depois, Mário seria homenageado com seu nome no segundo maior estádio do mundo na época, no Maracanã, que comportava mais de 200 mil pessoas. O Sneak, sempre em sua narrativa, buscava enaltecer Mário pelo belo trabalho e ajuda na conquista da miscigenação dos negros e mulatos no futebol nacional.
Mas mesmo com essas conquistas de unificação dos indivíduos no futebol, o país parecia retroceder em relação à unificação social. Pouco tempo depois, o Brasil participaria e sediaria sua primeira Copa do Mundo profissionalmente. Coincidentemente, houve a candidatura de um presidente que pouco tempo depois mudaria o rumo do Brasil. Getúlio Vargas se candidatou no mesmo dia da inauguração do Maracanã. O time brasileiro começou a Copa muito bem, passando por todos os primeiros times, e nesse intervalo de tempo em que o time estava no auge, e ainda mais por serem os donos da casa, é que começou a nascer no coração dos brasileiros a tão gratificada paixão pelo futebol. A alegria contagiante dos estádios, proporcionada por músicas de samba nos jogos, que incentivavam os jogadores, era tão cativante a ponto de considerar o campeonato já ganho pela seleção. Porém, o mal esperado aconteceu. Na final da Copa de 1950, onde o Brasil enfrentava o Uruguai, o país inteiro parou quando a invencível seleção perdeu de 2-1 para o adversário. O luto era o tema atual do país. Contudo, Brasil, que já tinha como característica o samba, a feijoada e a capoeira, pouco tempo depois se tornaria também o país do futebol. Em 1958, seria a segunda chance do time brasileiro se consagrar campeão dentro de casa. Porém, agora com duas peças fundamentais que mudariam todo o curso do futebol no país dali para frente. Nessa Copa, Garrincha e Pelé foram os nomes que conseguiram instituir a paixão e a vibração de todo novamente. O gingado, as firulas, o entrosamento era de arrepiar a torcida, e etapa por etapa o povo brasileiro sentia que naquele tempo a alegria estava próxima. Dito e feito, o Brasil consegue ganhar sua primeira Copa do Mundo em casa, assim juntando toda uma história de luta e conquista através do esporte que tornava ali o sonho de um país inteiro realizado. Destrinchando as mudanças do público que ficavam na dúvida entre a derrota histórica universal ou a glória triunfal de ser o melhor, com a necessidade de provar isso sempre que foi com as Copas de 1958, 1962 e especialmente em 1970, o veneno e o remédio entrelaçados o tempo inteiro. Não é à toa que, visto pelo prisma do futebol, o país realizava extraordinariamente enquanto não se realizava nunca. O autor reafirma a antítese dos dois maiores gênios que pisaram no solo, Garrincha e Pelé. Dentre outras diferenciações, é alvo constante de Wisnik também o técnico João Saldanha, que comandou a seleção brasileira a partir de 1969. A partir de 1970, passa-se literalmente a se ver o futebol que, com grande ajuda do Cartola João, globaliza-se e mercantiliza de uma maneira impressionante, superando qualquer tentativa de se criar um espetáculo científico e medido, num lugar imprevisível e futebolístico. Partindo para o intermeço até 1994, com o time de 1982 chegando ao auge da performance técnica e de autoconsciência sobre o futebol, e com a derrota fez o Brasil interceder do estilo de jogo. Bom dia, Márcio. Bom dia, turma. Meu nome é Raul. Eu vou falar um pouco sobre o capítulo 2 e vou introduzir o capítulo 3. E bom, de início eu gostaria de falar aqui sobre alguns primórdios que o autor ele aborda durante a obra, né? No caso, alguns conceitos múltiplos os quais se relacionam e se contrapõem entre si, com a finalidade de evidenciar aí a riqueza do futebol nos pequenos detalhes, né? A contraposição e relação desses conceitos múltiplos acontece, para exemplificar melhor, seja com a prosa e a poesia, né, já citados anteriormente, as lógicas que ele tanto fala durante o livro, né, a lógica da diferença, a lógica da dialética, cada um enaltece alguma coisa, cada um enaltece uma ideia. Falando um pouco sobre a lógica da diferença, ela retrata aí o acaso e a imprevisibilidade nos jogos, né? O acaso porque é aquela situação em que o jogo, determinado time está ganhando de 2-0, vai lá e acontece uma virada surpreendente que ninguém esperava. Isso seria o acaso, né? De modo equivalente, tem a imprevisibilidade, né? Que seria basicamente a mesma coisa que o acaso. Engrandece aí os grandes craques do futebol, né? Enaltece o talento dos jogadores mesmo. Seria o diferencial no time, né? O famoso camisa 10, que todo time gostaria de ter.
capaz aí de mudar uma partida, ora com drible, ora com uma jogada de efeito, né, ora com uma assistência. E é basicamente isso, né? O jogador consegue mudar uma partida, mesmo com condições adversas, né, em um jogo. O princípio que contrapõe a lógica da diferença seria a lógica da dialética, né? Como eu falei, são princípios múltiplos. Só para deixar clara a ideia do autor, princípios que se contrapõem e se relacionam. No caso, a lógica da diferença e lógica da dialética, né? Bom, a lógica da dialética, ela basicamente ressalta aí a função do técnico, que a partir da dialética, né, a comunicação e fala com os atletas, ele consegue ressaltar aí os seus pedidos, né, aos jogadores, como funções dentro do campo, né, padrões táticos, formações, e além de extrair ao máximo dos atletas a fim de potencializar a função de tais dentro do campo, né. A partir desses princípios que eu expliquei, né, durante a apresentação, José Wisnik ele aborda uma questão muito interessante, uma questão social, a qual faz referência a esses princípios dele, né. No caso, ele retrata aí os ricos europeus como donos do campo e os pobres sul-americanos como donos da bola. Fazendo aí uma comparação básica, campo e bola. O campo tem um valor muito maior do que a bola, consequentemente vai ser dos ricos. É isso que ele quis dizer. E bom, com isso, os ricos europeus, né, donos do campo, por eles praticarem ali bastante futebol no campo, né, eles vão conhecer mais sobre o terreno, eles vão saber quais espaços ocuparem, vão conhecer mais sobre formações táticas, e com isso vai ter o futebol em forma de prosa, né? Um futebol mais padronizado. É basicamente isso. Os pobres sul-americanos, vou pegar aí o exemplo dos brasileiros, ele vai ter mais uma afinidade com a bola, né? Ele vai passar mais tempo com a bola, porque ele só tem a bola. E vai passar mais tempo treinando, seja aí, variações de drible, o que for, né? Ele vai ter mais habilidade, né, de certa forma. E o autor relaciona este conceito com o conceito de poesia, né, que no caso, pegar o exemplo dos brasileiros, né, joga aí com ousadia e alegria, aí de forma poética, né, de forma criativa, e é essa relação que o autor faz. Eu vou comentar aqui uma problemática que eu achei bastante interessante, né, até como o modo que o autor ele explica isso, sobre o machismo, né, daquela época, o qual havia até mesmo no futebol. O preconceito com o goleiro, simplesmente porque ele podia pegar com a mão dentro da área, assim, era uma posição diferente das demais, né? E isso pode se relacionar a isso com a mulher naquela época, na qual de fato era muito desvalorizada, né? E o gol era interpretado como o órgão sexual feminino, basicamente. E quando se tomava um gol, a virgindade era perdida. E diante disso, quando se perdia, né, ou tomava um gol, a culpa caía inteiramente aí, sobre os goleiros, né, por ter tomado o gol, ou seja, por ter perdido a virgindade. O autor entende e nos mostra que o futebol ele se torna globalizado, né? Desde a década aí de 70, o futebol vem passando por constantes mudanças, né? De forma crescentes em alguns aspectos, e isso contribui para o desenvolvimento do futebol mesmo, né? Tornando moderno. Dentre as mais notórias mudanças aí no futebol, de acordo com o autor, e na minha opinião eu concordo com ele, estão aí, sem dúvida, a preparação física dos jogadores, que eu acho que hoje é
indiscutível que é muito mais qualificado, né? As tecnologias que os clubes hoje em dia têm em comparação a décadas anteriores, né? Ao futebol antigo. E outra mudança aí muito relevante em relação à ocupação intensiva e estudada do posicionamento dos jogadores dentro do campo. Ou seja, os jogadores eles vão ter um conhecimento tático melhor, eles sabem onde ocupar a sua posição dentro do campo, sabem suas funções. E uma tendência de um futebol mais físico, né, com mais contato, o qual impossibilita aí, a criação de jogadas. Eu acho que infelizmente nesse sentido o futebol perde com isso, porque vai ter a minutagem de jogo vai ser menor, né, vai ter menos bola rolando, uma vez que vai ter mais contato físico entre os jogadores e obviamente vai ter mais faltas. Com isso o jogo vai ficar parado mais tempo, né? Ainda no tema sobre a história do futebol, José Sneak ele retrata na obra que o futebol ele foi deixando de ser futebol mesmo, ele partiu para uma área aí, a qual ele denominou futebol publicitário e capitalístico, né? Ou seja, o futebol foi tomando outros rumos e esse novo conceito, né? Não conceito de futebol, mas esse novo rumo, né, que o futebol foi tomando, foi se revigorando cada vez mais, né, com os grandes astros do futebol, como o Ronaldinho Gaúcho e Zidane, por exemplo. E a partir disso, as empresas cresceram simplesmente às custas do futebol, né? Os melhores exemplos aí a gente tem a Nike e a Adidas, que se vangloriaram naquela época em função do futebol, que visava a propaganda e o sistema do capitalismo, né, no caso. Agora eu vou falar um pouco sobre o capítulo 3 do livro, e introduzindo este capítulo eu gostaria de falar aí uma citação que o autor fez. Ele cita Machado de Assis, o qual ressaltava a importância dos caboclos e dos capoeiristas por popularizarem o futebol, né? Contudo, havia um certo preconceito por parte da elite. Eles não aceitavam que, de fato, os caboclos e os capoeiristas foram importantes na popularização do futebol. Neste capítulo, é evidente uma conduta nacionalista do brasileiro, que se fortificou por influência do futebol, né, no caso. E, em função disso, uma identidade cultural foi criada, né, a qual relacionava o Brasil com o futebol. José Sneak fala sobre algumas questões raciais da época, né, evidencia aí o racismo, e ele fala aí também sobre alguns marcos importantes. Um interessante que eu achei é que os negros, em 1938, passou a ser aceitado nos clubes de futebol, né. Todavia eles não eram tratados de modo equivalente aos brancos. Dando continuidade ao capítulo 3 do livro, partindo do intermezzo, a colocação de Panzolini é sem dúvida datada. Foi feita no início de 1981, sob a impressão da Copa de 70. Ele falava de um futebol poesia, criativo, inventor, imprevisível, não linear, que ele via como predominante nos sul-americanos, e em especial no Brasil. E um futebol prosa mais coletivo, tático, planejado, linear, que ele via no futebol europeu. O futebol transnacional que se joga hoje dissolveu a clareza dessa oposição sem dúvida, embora a colocação de Pasolini também nunca tenha sido esquemática, como as leituras simplificadoras fazem com que ela seja. Acontece que relances de poesia, fulgurações do imprevisível, saltos não lineares na lógica do jogo continuam existindo. E por eles nós continuamos sempre esperando. Eles são essenciais ao horizonte da expectativa do futebol brasileiro, por razões profundas e históricas.
mesmo quando não acontecem, quando fracassam, quando se mostram impossíveis. Isso, ao meu ver, demonstra a relação analítica da intuição de Panzolini para entender a singularidade do futebol brasileiro e a singularidade do futebol como um esporte que admite sua lógica discursiva, várias lógicas simultâneas. Mesmo que a relação entre prosa e poesia tenha mudado radicalmente a ponto de parecer se submeter ao império da prosa. Bom, vou falar um pouco sobre o último capítulo do livro, e nele José Wozniak cita duas dialéticas, a dialética da malandragem, a qual a imagem do Brasil mesmo concebe o jeito malandro do brasileiro, né? O jeito ousado, e a dialética da marginalidade, que infelizmente abre portas para vários problemas, vários entraves, como a criminalidade, e isso faz com que o lema político não seja legitimado, né? Pois vai haver uma desordem em contraposição à ordem. Além disso, em relação à contraposição de conceitos, com o título do livro, José Wozniak não podia ser diferente, né? Ele faz uma alusão ao título, a qual ele coloca a sociedade brasileira como amorfa, ou seja, muitas vezes ela vive alguns momentos de fracasso e outros momentos de glória, né? Variando aí entre algo bom e algo ruim, ou seja, os momentos de fracasso seria o veneno e os momentos de glória seria o antídoto, né? No caso, o remédio. E por isso o título do livro, Veneno Remédio.